Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez na página da UME. Hoje nós temos nosso irmão Yuri Souza, que vai falar sobre o tema Quando Viver e Sofrer Andam Juntos. Não é nesta época que é um desafio para todos nós, não é? Espíritas, católicos, evangélicos, né? E aqueles que não têm uma religião, mas, né, somos todos irmãos, filhos de Deus, para todos nós sobre a Terra. E o Yuri, então, preparou esse tema para nós e vai discorrer daqui a alguns minutos. E antes disso, vamos só lembrar aos irmãos que muitas casas estão de portas fechadas, mas nós recebemos da espiritualidade maior quando criamos condições, que são esses momentos mesmo, né, de diálogo em torno do Evangelho, dos conhecimentos da doutrina espírita, no momento de prece, no momento de Evangelho no lar, uma vez por semana, né, nós escolhendo aquele dia e horário fixo, não é? Porque a espiritualidade se organiza e nos visita nos nossos lares. Então, nesses momentos, e em particular no Evangelho no lar, nós criamos condições para que a espiritualidade maior nos transfira, né, esses fluidos que nós recebíamos lá na casa que a gente frequenta, através do passe, através da explanação do Evangelho. Então, lá nas obras básicas, em particular na Gênesis, capítulo 14, tem uma explicação muito bem detalhada de como os espíritos atuam sobre nós, espíritos também que estamos aqui, encarnados, não é? Então tenhamos fé, tenhamos confiança de que nós sim estamos recebendo. Antes de passar a palavra ao Yuri, nós vamos então convidar os irmãos para fazer a nossa prece de abertura. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, quem sabe visualizando o Cristo à nossa frente, nos estendendo as mãos, a figura radiosa do Cristo que veio nos trazer os ensinamentos de amor, de caridade, que nos ajudam a caminhar sobre a terra com muita força, resistindo aos desafios da existência. Senhor, aqui estamos, Mestre Jesus, mais uma vez, para beber nesta fonte de amor, de esclarecimento que é o Evangelho. Pedimos então, Cristo, amigo de todas as horas, que possamos nós compreender, abrirmos a intuição, o coração, a esses ensinamentos libertadores que o Senhor exemplificou quando esteve encarnado aqui na Terra. Agradecemos ao Senhor Jesus e à equipe espiritual e pedimos então permissão para iniciar esta tarefa. Obrigado, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, então, nosso amigo, nosso irmão Yuri, não é, que sempre prepara um trabalho com muito amor e dedicação para todos nós, não é? Então, o tema de hoje, quando viver e sofrer andam juntos, certo? É isso, Yuri? Isso mesmo, amigo. Tá, bom trabalho para todos. Até mais. Então, amigos, gratidão primeiramente pela oportunidade, Sandro, a UME Alvorada como um todo, gratidão pela oportunidade de estar aqui junto com vocês online, nessa forma virtual. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um tema que é um tema muito importante, ainda mais na época que nós estamos vivendo hoje, que é essa pandemia. Eu, e acredito que você que esteja aí me vendo também, provavelmente já perdeu alguma pessoa que seja próxima a você nesse período que nós estamos passando. Infelizmente, eu e minha família já perdemos algumas pessoas, e acredito que nesse atual momento todos nós, então, já estamos passando por este momento de perda, de conhecidos, de amigos que estejam retornando à espiritualidade, infelizmente. Então, falar sobre sofrimento, falar sobre a dor é um tema, é um assunto que se torna muito pertinente. Não apenas agora, como em qualquer outro período da nossa vida, mas ainda mais agora, diante de tudo que está acontecendo, onde não são apenas alguns indivíduos que sofrem, mas a humanidade como um todo.
Por isso que esse tema ele se torna tão importante. Então, o nosso tema, como o nosso amigo Sandro disse, é quando viver e sofrer andam juntos. Quando viver se torna sinônimo de sofrer. Nós vamos conversar sobre isso, então, brevemente na noite de hoje. Eu gosto muito de dividir a exposição em alguns tópicos, até para deixar um pouco mais didático. No primeiro momento, nós vamos responder a uma pergunta central do nosso tema de hoje, da nossa exposição, que é a seguinte pergunta: será que a nossa vida, ela é apenas sofrimento? Ou ela é algo mais, além de apenas sofrimento? Essa é a primeira parte da nossa exposição. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre como lidar com a dor, como a doutrina espírita nos ajuda a dar um significado para o sofrimento. E a gente encerra, então, lembrando do nosso modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Então, estes serão os 3 tópicos que nós iremos abordar na nossa exposição de hoje. E nós vamos começar pelo primeiro, então, resgatando essa pergunta que eu acabei de falar. Será que a nossa vida, ela é apenas sofrimento, ela é apenas dor? Você que está aí me assistindo, você que está aí ouvindo a nossa exposição, pode responder mentalmente, não precisa colocar no chat se não quiser, mas responda a essa pergunta. Será que viver é sinônimo de sofrer? Será que a vida, ela se resume a apenas dor, apenas tragédias, apenas a causa, apenas a amarguras? A gente vai responder essa pergunta com base na doutrina espírita. Vocês vão ver que eu gosto muito de me utilizar bastante da filosofia, de citar pensadores, inclusive Allan Kardec fazia muito isso na Revista Espírita, de dialogar com várias áreas do saber, linkando com o conhecimento da doutrina espírita. E é o que nós vamos fazer agora. Existiu um pensador chamado Arthur Schopenhauer. Schopenhauer foi um filósofo existencialista. E ele é muito conhecido pelo seu pessimismo. As pessoas consideram ele como um dos filósofos mais pessimistas que já existiram. E Schopenhauer ele vai dizer uma frase que é muito interessante. Ele vai dizer que a vida humana, a nossa vida, ela é um pêndulo. Um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. Olhem só como essa frase ela é um pouco pesada. A vida humana é um pêndulo entre a dor, entre o sofrimento e o tédio. Por que Schopenhauer disse isso? A gente vai tentar entender o porquê dessa frase, qual o significado dela, para a gente ver se ele de fato estava certo e se a nossa vida de fato resume a dor e tédio. Schopenhauer vai dizer que todos nós, seres humanos, somos movidos pelos nossos desejos. Nós sempre estamos desejando alguma coisa. E nós sofremos por não termos o objeto dos nossos desejos. E aí a gente vê muito isso hoje em dia. As pessoas que estão sempre querendo consumir alguma coisa. A pessoa está sempre comprando algo, comprando o melhor produto, está sempre em busca do melhor carro, sempre tentando comprar aquilo que na visão dela vai lhe fazer feliz. E enquanto ela não tem esse objeto, ela é infeliz. Com certeza você que está me assistindo conhece pessoas que são assim, e muitas vezes nós somos assim ou já fomos assim, de acharmos que nós só vamos conquistar a felicidade quando nós conquistamos alguma coisa. Só que vocês já perceberam, e Schopenhauer diz isso nas suas obras, que quando nós atingimos o objeto dos nossos desejos, quando a gente conquista aquilo que era o nosso sonho, que era aquele objeto que a gente mais queria comprar, nós voltamos a sofrer. Porque aquilo que a gente conquistou já não é mais tão legal, a gente percebe que não era algo tão grandioso como nós achávamos que seria, e nós passamos a desejar outra coisa. Então, se eu comprei o carro do ano, passa-se algum tempo, eu já fico insatisfeito, e eu quero o carro do ano de agora, desse ano. E as pessoas assim vão. Celulares, a gente vê também muito isso. A pessoa, ela idealiza um determinado celular, então ela alcança esse produto e logo depois ele se torna obsoleto, ele já não satisfaz a felicidade da pessoa e ela passa a desejar um novo produto. Então Schopenhauer ele vai dizer uma questão muito mais ampla, muito além do consumismo, que nós sempre estamos desejando alguma coisa. E por isso nós sofremos. E quando nós atingimos o objeto dos nossos desejos, nós ficamos entediados. Mas logo surge de novo o desejo e a gente fica nesse ciclo sem fim. Por isso que o ser humano, na visão deste pensador, seria um ser que oscila, cuja vida oscila entre a dor e o sofrimento. Então, para Schopenhauer, viver é sofrer. Mas a gente pode se perguntar, nós espíritas, que recebemos do codificador Allan Kardec como legado grandioso a fé raciocinada, o bom senso, o discernimento, nós podemos nos perguntar, será que Schopenhauer estava certo? Será que a nossa vida ela é absolutamente triste e infeliz?
ela se resume apenas a sofrimento? Nós vamos ver que não, amigos, que isso não é verdade. Nós vamos ver, e isso até a gente pode fazer um link com uma questão do Livro dos Espíritos, aqui o livro para ilustrar, aqueles que talvez estejam chegando há pouco na doutrina espírita, na questão 920 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver uma reflexão muito interessante sobre a felicidade. E os espíritos dizem que apesar de a felicidade genuína, a felicidade verdadeira, não ser do nosso mundo, ela não pertencer a nós em um mundo de provas e expiações, o que faz muito sentido, porque seria muito egoísmo um indivíduo conseguir alcançar uma felicidade absoluta enquanto existem muitas pessoas sofrendo. Então, apesar disso, o ser humano ele pode sim atingir um grau de felicidade. E ele deve se esforçar para conseguir ser o máximo feliz que ele puder. Se os espíritos dizem isso, é sinal de que é possível sim sentir, pelo menos em algum grau, a felicidade nesse mundo. E se é possível sentir, mesmo que por pouco tempo, mesmo que em apenas alguns momentos da nossa vida, isso já quebra esse paradigma de acharmos que a vida ela se resume a dor e sofrimento. Eu trouxe até alguns exemplos que fazem a gente ter essa quebra de paradigma. E a gente percebe isso principalmente nos eventos espíritas. Acredito que alguns que estejam aqui presentes, talvez jovens, talvez trabalhadores, já tenham participado de algum evento espírita. Eu, como jovem, já participei de muitos eventos de juventude espírita. E eu lembro de um, muito particularmente, que foi a Congergues de 2014. A Congergues de 2014, ela foi um evento que ela reuniu a juventude de todo o estado do Rio Grande do Sul, a juventude espírita. E, meus amigos, foi um evento muito lindo. Enquanto nós estávamos lá, nós sentimos uma paz, uma harmonia tão grande. Haviam jovens que estavam indo a primeira vez numa Congergues, inclusive era a minha primeira vez também, mas eu já era espírita há muitos anos. E muitas pessoas que recém estavam chegando à doutrina espírita tiveram a oportunidade de participar deste evento. E muitos desses jovens, ao término do evento, choraram de felicidade, porque foi um evento extremamente lindo. Quando nós passamos por uma experiência tão incrível como essa, como foi a Congergues, como foram tantos outros momentos, eventos espíritas, nós vemos que não é legal, é uma ingratidão, na verdade, nós dizermos que a vida se resume apenas a dor e sofrimento, porque a gente sabe que a vida, ela é muito mais do que isso. Quando nós participamos de trabalho voluntário, e muitas vezes nós fizemos isso também em eventos espíritas, de entregar sopa para moradores de rua, nós vemos várias juventudes fazendo isso no Rio Grande do Sul, quando não havia pandemia, obviamente. E quando a gente participa destes trabalhos voluntários, o que a gente sente é alegria. É felicidade em poder ajudar, ao mesmo tempo que sentimos compaixão pela situação das pessoas que se encontram em sofrimento. Mas a alegria de servir, a alegria de praticar a caridade é uma alegria indescritível. Então, é uma ingratidão à vida, é uma ingratidão a Deus, achar que a vida se resumiria apenas a dor, apenas a tédio e sofrimento. O que Schopenhauer diz é muito válido, de fato, nós estamos sempre desejando coisas e ficamos infelizes com isso, mas isso não resume a nossa vida. Quantos momentos bons, eu sei que você que está me assistindo com certeza teve sim esses momentos bons e é capaz de gerar novos momentos bons. Quantos momentos bons nós tivemos com nossos amigos, com a nossa família. Óbvio que esses momentos eles não duram 100% do tempo, mas eles existem esses momentos. E negar que eles existem é uma ingratidão com a nossa vida. É a ingratidão não apenas com Deus e com a vida, mas com todos os espíritos que participaram da nossa existência e que também partilharam bons momentos com a gente. E lembrando que nós sempre podemos fazer com que momentos ruins se tornem momentos bons. Então é preciso lembrar que a vida, ela não é sinônimo de sofrer. Então se a nossa vida, por algum motivo, se tornou sinônimo de sofrer, é porque alguma coisa está errada. Não talvez com a vida, mas talvez na maneira como nós nos portamos diante dela e diante dos eventos que ela tem oferecido para nós. E isso é um ponto capital da nossa reflexão de hoje. Mas antes, um ponto importante. Por que nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito maior de lembrar dos momentos ruins do que de lembrar dos momentos bons? Por que os momentos ruins, eles ficam mais gravados na nossa memória do que os momentos bons? E, na verdade, é muito provável que seja esse o motivo porque tantas pessoas dizem que a vida é ruim, que a vida é apenas sofrimento. Quando nós estudamos biologia, a questão da evolução, ligado também à área da psicologia e da neurociência, nós vamos ver que nós somos biologicamente programados
para guardarmos na memória muito mais os momentos ruins do que os momentos bons. Porque os momentos ruins, eles nos ajudam na preservação da nossa espécie, eles ajudam na preservação do indivíduo. Então eu vou dar um exemplo, esse exemplo eu até já usei em várias outras palestras. Nós podemos imaginar um animalzinho, um leão, vamos imaginar um leão, um filhote de leão, que esteja lá na savana africana. Aquele leão que está lá, esse filhote de leão, vamos supor que ele vê os seus pais leões, sendo mortos por um caçador humano. Aquilo vai ficar registrado em toda a vida daquele animal. Ele nunca mais vai esquecer daquele episódio. Mas toda vez que ele ver um ser humano de novo, ele já vai lembrar dessa memória. E isso vai fazer com que ele preserve a sua vida. Ou ele vai querer fugir, ou ele vai querer atacar. Por isso que nós, seres humanos, guardamos muito mais esses momentos ruins, esses momentos de sofrimento na memória do que os momentos bons. Mas aí cabe a nós, seres racionais, que é a própria definição de espíritos, os seres inteligentes da criação, lembrarmos de que estas memórias ruins não determinam a nossa identidade, não determinam uma definição de vida. A vida, ela é muito mais do que dor e sofrimento. Certo, amigos? Como dizem os espíritos, nós devemos nos esforçar para sermos o máximo felizes possíveis na nossa encarnação. Um outro equívoco que muitas pessoas tomam, além de considerar a vida como ruim, nós vamos ver, é que muitos acabam considerando também as pessoas como ruins. E acabam generalizando. E a gente pode até lembrar de um outro pensador, de um outro filósofo, chamado Nicolau Maquiavel. Foi um autor renascentista, um filósofo. E, inclusive, Maquiavel, ele tem uma obra chamada O Príncipe, onde ele fala muito sobre isso. E ele deixa para nós essa mensagem de que as pessoas são ruins, de que as pessoas são interesseiras, de que as pessoas são egoístas. E muitas vezes incentiva até um pouco do egoísmo da nossa parte. E até hoje as pessoas carregam um pouco dessa ideia de achar que todas as pessoas são ruins, de que todas as pessoas são más, só que isso também não é verdade. Existem pessoas más, existem pessoas interesseiras, elas existem, e nós também somos em grande parte. Às vezes nós achamos também que nós somos espíritos perfeitos rodeados por espíritos imperfeitos, e isso não é verdade. Todos nós temos as nossas imperfeições. Quando nós consideramos todas as pessoas, se utilizando de uma generalização, o que é algo muito irracional, e consideramos todas as pessoas como ruins, nós estamos deixando passar muitas oportunidades de aprendizado que nós poderíamos ter com essas pessoas. O espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele nos lembra que os seres humanos, eles são muito mais frágeis do que perversos. As pessoas, elas são muito mais frágeis. As pessoas nem sempre são más no sentido estrito do termo. Muitas delas só estão tentando ser felizes, só estão tentando evitar o sofrimento, mas acabam fazendo isso de uma maneira equivocada que muitas vezes traz sofrimento para outras pessoas. Mas são pessoas que, como o próprio Espírito Emmanuel também vai dizer, são pessoas enfermas. Porque as pessoas que agridem, as pessoas que causam sofrimento a outras, são pessoas que não estão bem. A gente pode ter certeza disso. Então, nessa primeira parte da nossa exposição, a gente viu que a nossa vida e as pessoas, elas não se resumem à dor, à maldade, a sofrimento. Existe algo de muito maior nisso. E perceber isso é uma conduta racional. Porque nós vamos ver, principalmente quando a gente estuda lógica, essas coisas, que as generalizações, elas não são muito saudáveis. Ainda mais quando a gente fala de relações humanas, ainda mais quando a gente fala sobre vida, que são conceitos muito subjetivos e de uma grande amplitude. Então a gente não pode se esquecer disso. E agora a gente entra no nosso segundo tópico da nossa exposição, que é como nós podemos lidar com o sofrimento. Porque apesar de a vida ela não ser majoritariamente sofrimento, o sofrimento existe. E a gente não pode negar que ele existe. A dor, os momentos ruins, as adversidades, eles existem. Eles fazem parte da nossa vida. E é preciso que a gente saiba lidar com eles para que assim a nossa vida não se torne sinônimo de sofrer. E para nós conversarmos um pouquinho sobre isso, de como lidar com a dor, eu quero mostrar uma obra para vocês, que é uma obra da área da psiquiatria, muito famosa, muito conhecida, o seu autor também foi muito conhecido durante a sua encarnação, que é a obra Em Busca de Sentido, do autor Viktor Frankl, que foi psiquiatra. Nessa obra, inclusive, há muitos palestrantes que citam essa obra. Eu acho muito interessante como existe um grande número de espíritas que estudam as obras de Viktor Frankl. E Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra que passou pelos campos de concentração, porque ele era judeu, sua família era judia, e ele acabou sendo levado para os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E ele, sendo um psiquiatra,
E lá ele passa por momentos terríveis. A maior parte da família dele desencarna e praticamente fica sem nenhum parente vivo, o que é uma situação terrível. Imagina hoje que nós, às vezes, perdemos alguma pessoa, algum familiar pelo Covid, isso já é algo horrível, essa pandemia que nós estamos vivendo. Vamos imaginar nós perdermos toda a nossa família. Ele perdeu a sua esposa, que estava grávida, perdeu os seus pais e mais tantas outras pessoas, amigos também. Imaginemos o sofrimento que este irmão não deve ter passado neste período. Mas ele, sendo psiquiatra, é muito interessante que nessa obra, onde ele traz todo o seu relato nesse campo de concentração, ele faz toda uma visão psicológica sobre o campo de concentração. E aí ele nos traz uma reflexão, trazendo um resumo do livro, de uma forma bem resumida mesmo. Ele mostra que muitos indivíduos, mesmo estando numa situação horrível, essas pessoas continuavam vivas. Essas pessoas não recorriam ao suicídio, ao contrário do que estava acontecendo em outros lugares do mundo, onde não haviam campos de concentração e as pessoas estavam se suicidando. Aquelas pessoas, muitas das pessoas que estavam ali, claro, existia suicídio, existia sim, mas haviam pessoas que, mesmo passando por situações terríveis, não desistiam da vida. E isso começou a intrigar o Viktor Frankl. Ele tentou entender o porquê disso, por que muitas pessoas, inclusive ele, conseguiu resistir a uma dose tão grande de sofrimento sem pensar em desistir, sem pensar em abandonar a vida. E é aí que ele descobre a razão de tudo isso. E para descobrir essa razão, ele retoma uma frase de um outro filósofo que desencarnou nos anos de 1900, foi um filósofo muito famoso, muito polêmico também, que foi o Friedrich Nietzsche. Nietzsche tinha uma frase que resume muito a teoria psicológica de Viktor Frankl. O Nietzsche dizia: quem tem um porquê é capaz de suportar quase que qualquer como. Olhem só essa frase. Vamos pensar um pouquinho sobre ela. Quem tem um porquê, ou seja, quem tem uma razão de viver, quem possui um sentido para a sua vida, quem dá um significado para a sua existência, é capaz de suportar quase que qualquer tipo de sofrimento que se apresente. Olhem só que interessante. E é aí que Viktor Frankl descobre que o que faz com que as pessoas não desistam da vida é atribuir um sentido a ela, é atribuir um significado à vida. Muitos de nós, e a maior parte da humanidade, sempre se perguntou assim, qual o sentido da vida? E passam a vida toda tentando descobrir esse sentido. E Viktor Frankl, ele fala, a vida ela já não vem com um sentido pré-estabelecido. É preciso que nós demos um significado a ela. Nós, espíritas, nós sabemos que o propósito da nossa existência é evoluir. Todos nós estamos aqui para evoluir. Mas o que faz de nós criaturas singulares, criaturas únicas, é a forma como nós vamos evoluir, é o caminho que nós escolhemos para alcançarmos essa evolução. E isso que significa o sentido, o significado que nós demos para a nossa vida. E aí nós lembramos da doutrina espírita, porque o espiritismo ele nos ajuda também a darmos um significado para as coisas, ainda mais para o sofrimento. A doutrina espírita nos mostra que, ao contrário do que as instituições cristãs pregaram na maior parte dos séculos da humanidade, desde o surgimento do cristianismo, a doutrina espírita vem nos mostrar que o sofrimento não é uma punição. Nós sofremos hoje não porque nossos antepassados praticaram pecado, não porque dois sujeitos no início da humanidade, chamado Adão e Eva, dentro de um contexto simbólico e mitológico, pecaram, o que seria irracional. Por que nós pagaríamos os pecados de seres que não tinham nada a ver com a gente? Por que nós pagaríamos os pecados de algo que nós não cometemos? A doutrina espírita faz a gente refletir, e essa reflexão é capital na história da filosofia. Por quê? Porque ela faz com que a gente pare de ver o sofrimento como uma punição. Pare de ver no sofrimento apenas uma forma de purgatório dos nossos atos. De fato, a doutrina espírita vai dizer que muitos dos nossos sofrimentos somos nós mesmos quem causamos. Quando muitas vezes não causamos nessa encarnação, causamos em outra. Mas a doutrina espírita ela não foca na punição. Ela foca no aprendizado. Tanto que a dor, ela não é nenhuma lei moral. Quando a gente olha lá no livro dos Espíritos, as leis morais, que na verdade elas não possuem um caráter absoluto, é apenas uma forma didática de nós tentarmos entender o universo, é algo trazido desde Moisés. O próprio Kardec diz que ela não é absoluta, mas é uma forma de nós entendermos a evolução, de nós entendermos o universo no seu âmbito moral. Nós vamos ver que lá não existe lei da dor, não existe lei do sofrimento, porque a doutrina espírita ela tira o sofrimento desse foco punitivo, que esteve presente durante a maior parte da história da humanidade, para mostrar que a dor e o sofrimento
elas podem ser instrumento de evolução, elas podem ser instrumento de aprendizado. Basta que nós demos um significado à dor. Porque a dor, no primeiro momento, ela é ruim, a gente acha que ela nos prejudica, que ela nos faz mal, mas é preciso que nós demos um significado a ela. Entender que a dor, ela fortalece o caráter. Tem até uma frase, que é aquelas que a gente encontra no Facebook, no Instagram, mas que é perfeita, porque fala muito sobre isso. É uma frase que diz assim: o fundo do poço te traz lições que o alto da montanha nunca te traria. E isso é verdade. Se nós tivéssemos passado apenas por momentos bons na nossa vida, com certeza nós seríamos criaturas psicologicamente, emocionalmente fracas, emocionalmente frágeis, porque os momentos difíceis, eles são importantes. É importante que as coisas não deem certo sempre, porque ao não darem certo sempre, elas abrem um campo de oportunidades para nós amadurecermos, para nós desenvolvermos o nosso caráter. E quando nós atribuímos esse significado para a dor, ela passa a não ser algo ruim, ela passa a ser um instrumento de progresso e de melhora. Portanto, eu pergunto para você que está aí me assistindo, que significado você tem dado para as situações difíceis que têm aparecido na sua vida? Que tipo de significado nós temos dado para essa pandemia que está acontecendo hoje e que envolve a cada um de nós? Que tipo de significado nós temos dado disso? Nós estamos tentando tirar algo de positivo no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento? Porque sim, é possível. E quando nós não damos este sentido para a nossa vida, este significado para as coisas, nós corremos o risco de muitas vezes querermos desistir da vida. E é sempre importante que o nosso sentido da vida, não apenas do sofrimento, mas da vida em si, esteja alicerçado sobre uma base sólida, sobre uma base imutável. Nós vemos muitas pessoas que colocam o sentido da sua vida em outras pessoas. E a gente até romantiza isso, né? Ah, meu marido ou minha esposa é o sentido da minha vida. Bom, então quando seu marido ou quando a sua esposa desencarnarem, a sua vida acabou. Nós vemos muitas pessoas que colocam o sentido das suas vidas, e isso deve doer muito em quem é pai e em quem é mãe, nos seus filhos. Mas a gente percebe que eles também não podem ser o propósito da nossa vida, porque muitas vezes ou nós desencarnamos antes ou eles desencarnam primeiro, e a nossa vida não pode acabar mesmo que isso aconteça, por mais doloroso que seja. O sentido da nossa vida, assim como disse o Mestre, assim como disse Jesus, ele deve ser a casa sobre a rocha, deve ter uma base sólida, uma base que não seja destruída. E quando nós colocamos o nosso sentido numa base sólida, ele se transforma em algo sólido e que não se desmancha por qualquer ventania, por qualquer tempestade. E para nós finalizarmos então, como prometido, eu gostaria de relembrar um episódio da vida de Jesus que nos fala exatamente sobre isso. E aí a gente encerra a nossa exposição com essa passagem da vida do Mestre, que é o episódio da tempestade acalmada. Aquele momento que Jesus e os seus discípulos estão numa embarcação, e então de repente começa uma tempestade. Começa a vir uma ventania forte, as ondas começam a ficar violentas, e aquele barco então começa a ficar ameaçado, a sua estrutura fica ameaçada. E os discípulos do Mestre ficam apavorados naquele momento, ficam com medo de morrer. E o que Jesus estava fazendo naquele momento? Jesus estava dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Mas os discípulos vão lá e acordam Jesus e dizem para ele: Mestre, tu não te importa que pereçamos? Nós estamos quase morrendo e você está aí dormindo. E aí Jesus então se levanta com calma e serenidade, vai até a ponta do navio e repreende o vento, provavelmente agindo na geodinâmica terrestre ou influenciando os espíritos da natureza. A tempestade se acalma quando Jesus diz: cala-te, aquieta-te. Essa passagem de Jesus é uma analogia para com a nossa vida. A embarcação, ela representa a nossa vida. O mar, ele representa os diversos eventos que vão aparecer nela. Momentos calmos, águas calmas, assim como momentos tempestivos, aquela tempestade que vem ameaçar a estrutura da embarcação. Jesus dormindo representa a calma, a serenidade, a inteligência emocional que devemos desenvolver para encarar estes momentos. Mas percebam que Jesus ele não fica apenas dormindo. Jesus ele não é conformista, assim como nós também não devemos ser. Não devemos ser passivos diante da dor. Jesus ele levanta, e ele vai, e ele se utiliza da sua vontade, e a partir da sua vontade ele acalma a tempestade. O que isso significa? Essa vontade nada mais é do que a vontade, a potência que nós devemos ter para darmos um significado para a nossa vida e para os eventos que acontecem nela.
É isso que nós devemos fazer. Esta é a grande analogia que encerra essa passagem de Jesus quando ele acalma a tempestade, mostrando que através da vontade nós podemos acalmar o sofrimento. Este é o real significado da frase bem-aventurados os aflitos. Felizes aqueles que sofrem, como diz Jesus, mas não basta apenas sofrer. É preciso saber sofrer. Felizes aqueles que sabem sofrer, que sabem atribuir um significado para a sua dor e para o seu sofrimento e, portanto, evoluir e, portanto, ter maturidade para encarar a vida tal como ela é. Meus amigos, nós encerramos então a nossa exposição de hoje. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter estado aqui e pela atenção de todos vocês. Gratidão. Muito obrigado, Yuri. A gente que agradece a tua participação aqui, não é, nesse canal, né, nessa oportunidade que todos nós temos de crescer juntos. Muito obrigado, muito importante o que tu trouxeste a respeito da dor, não é? É o ponto de vista. Muito obrigado. Então, eu convido os irmãos neste momento para orarmos a Deus, a Jesus, porque nós precisamos de prece, nos conectar ao grande Pai, Criador das estrelas, das galáxias, do Sol, deste planeta azul. Deus, Criador de todas as coisas, que permitiu a Jesus formar o planeta Terra e nos conduzir na evolução. E neste momento, Senhor Jesus, pedimos forças para que consigamos compreender o momento e olhar para a vida futura, Senhor, para não deixar o desespero tomar conta de nós, mas crermos firmemente na imortalidade da alma, na transitoriedade da dor do próprio corpo físico, Senhor. Colocamos nossas vidas em suas mãos e pedimos, Jesus, por todos nós, pelas famílias que neste momento sofrem por terem devolvido seus entes queridos à vida verdadeira, que é a vida espiritual. Pedimos por todos aqueles, Senhor, que estão enfermos neste momento, que cada um tenha força e tenha confiança nos seus ensinamentos, no seu anjo da guarda, cada um de nós, nos espíritos protetores que nos amparam tanto. Pedimos pela humanidade inteira, Senhor, para que haja paz, harmonia, fraternidade neste mundo, para que aqueles irmãos nossos que lutam pela igualdade possam lutar como Gandhi lutou, com as armas da paz, da não violência. Pedimos por este planeta azul, Senhor, que possamos renovar a atmosfera através dos nossos pensamentos, da nossa esperança e principalmente, Senhor, através do perdão das ofensas que precisamos tanto doar aos outros. Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus, nosso Pai. E neste momento peço aos irmãos que cada um possa visualizar o Cristo à sua frente, quem sabe com as mãos como duas estrelas colocadas sobre suas frontes, porque o Cristo realmente envolve todo esse planeta. Durante alguns segundos vamos sentir a presença do Mestre a nos doar energias revitalizantes. Obrigado, Jesus, obrigado aos nossos amigos da espiritualidade. E então, Senhor, que a paz adentre o nosso lar, nossas casas. Fica conosco, Senhor, nesta noite, nesta semana. Agradecemos ao grande Pai pela existência física, pelos desafios evolutivos, pela natureza, pelas flores, pelo vento, pelo mar, pela tempestade que limpa os ares, Senhor. Muito obrigado
pelo seu amor e pela sua beleza, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia. Que todos tenham uma bela semana repleta de força, de fé e de coragem. Muito obrigado, Yuri.